Chegamos então na nossa quarta aula. Nós vamos falar sobre mordomia cristã. É muito prazeroso compartilhar essa aula com vocês, porque ela fala muito sobre o que fazemos, com aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Ele tem confiado a nós. Aqui no livro A Experiência do Lar, ela está descrita como o princípio de usar o que você tem. Então nós vamos começar lendo Mateus 25, 21. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Bom, nós vamos entender um pouco sobre esse princípio, dando continuidade na leitura do livro. Mas eu vou explicar para vocês como isso virou uma verdade no meu coração, na minha vida, Há alguns anos atrás, antes de eu começar a ministrar para as mulheres, de abrir a minha casa, eu participei do evento e fiquei muito desejosa por ter o livro. E eu não tinha dinheiro, não tinha condições de comprar o livro. Então, alguns anos se passaram e as coisas melhoraram. E eu continuei desejosa em fazer. E não tinha o livro, mas eu ouvia as ministrações, eu me aprofundava na palavra em cada ministração. E quando, então, meu marido trouxe de presente para mim, me deu de presente o livro, eu então comecei a ler e a meditar naquilo e achar grandioso demais, para mim. Porque eu não tinha quase nada para poder abrir a minha casa e então convidar algumas mulheres para poder ministrar. Quando eu cheguei no princípio do uso que você tem, foi como assim um respaldo de Deus, sabe? Daqueles dias que eu vivi ouvindo a Dev ministrar. E então ela trouxe muita verdade. Eu fui naquela ministração novamente, eu vi novamente dela e eu fui na leitura do livro, li novamente, então eu fui na palavra de Deus e li novamente, então trouxe uma verdade para dentro do meu coração, que eu tinha tudo o que eu precisava para começar. E uma fé grandiosa entrou dentro de mim, então eu falei, é agora que eu vou fazer o que eu preciso fazer e é isso, Senhor, eu entrego nas suas mãos tudo que o Senhor tem me confiado, tudo que o Senhor tem me dado longo desse tempo que eu estudei e o Senhor faça a sua vontade. Eu não tenho o que eu gostaria de ter, mas eu tenho o que eu preciso para fazer. E assim eu dei a continuidade ao que eu queria fazer. Só que nesse intervalo, dessa intenção de fazer isso, Deus, eu não tinha, no apartamento que eu morava, eu comecei a mover os móveis do lugar para poder ver, só que a gente estava num momento de transição para uma outra casa, um outro apartamento. E nesse momento de transição, Deus me apontou um apartamento muito assim, providencial para aquele tempo. Só que o valor do apartamento era muito alto e assim, comparado ao que eu já pagava. Então a gente teria que fazer uns ajustes, uns tira daqui, põe ali para poder ir morar nesse apartamento. E eu me lembro que então eu orei e falei, Deus, eu sei que o Senhor tem me dado o que eu preciso, porque eu estava confiante nisso, Eu sei que o Senhor tem me dado o que eu preciso, eu sei que o Senhor tem depositado em mim tudo que dá para fazer com o que eu tenho. Mas se for a sua vontade mesmo e o seu querer da gente mudar para esse apartamento, nos dê todo o respaldo que precisamos para irmos para esse apartamento. Era uma cobertura. Era um apartamento de cobertura e todo apropriado e todo prontinho para poder eu receber as meninas. E eu ouvi claramente no meu espírito, vai. Então eu falei com o Felipe e aí nós oramos juntos sobre isso e ele abriu o coração para poder eu abrir a minha casa, para a primeira turma e receber aquelas mulheres. E comecei a me preparar. Então, nós mudamos para aquele apartamento e cada
cômodo daquele apartamento me falava, me impulsionava para poder entrar nessa nova estação, né, de receber as mulheres. E lá, então, eu concluí a primeira turma nesse apartamento. Eu abri minha casa e fiz a primeira turma com um grupo de 5 mulheres. E foi maravilhoso, porque Deus falou fortemente comigo muitas coisas. Lá eu fiz praticamente 8 turmas nesse apartamento, de aproximadamente 10 mulheres. E foi assim maravilhoso para nós. Foi maravilhoso receber cada uma, cada reunião que nós tínhamos era como se Deus preparasse aquele ambiente para nós. Então, eu me lembro que dessa oração que eu tinha feito no antigo apartamento, sobre entregar a Deus tudo que eu tinha. E quando eu terminei aquela primeira aula com aquela primeira turma, eu então me lembrei dessa oração e falei, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso, porque lá eu já tinha 2 mesas nesse apartamento novo. Ao invés de uma, eu tinha 2 mesas para poder receber essas mulheres. Eu tinha toda a condição de recebê-las ali num sofá bem confortável, de estarmos juntas ali conversando, uma olhando para a outra. Era maravilhoso e era um espaço que eu subia com elas e o Felipe ficava com o Lorenzo na parte de baixo e eu não precisava tirar ele de dentro de casa para poder fazer com que as meninas ficassem mais à vontade. Então era o tempo que a gente tinha, era o nosso tempo ali e foi maravilhoso, todas essas turmas. Mas a primeira turma foi como se Deus me mostrasse que tudo que eu entreguei em oração, Ele estava me dando ali naquele dia. E a partir dali eu criei nessa palavra de Deus sobre mim e nunca mais agir com infidelidade àquilo que Deus tinha depositado a mim. E é isso que eu quero que você busque no seu coração, né? Quando seja fiel àquilo que Ele está te depositando na sua confiança. E eu quero te dizer isso como um princípio, quero te mostrar isso à luz da palavra, para que isso se assente ao seu coração e você brilhe cada dia mais, você faça fluir cada dia mais o novo do Senhor sobre a sua vida. Toda sorte de bênção sobre você, toda sorte de bênção sobre a sua casa por causa da sua fidelidade. E vai além dessa vida. O que Deus tem para nós vai além dessa vida, mas nós experimentaremos aqui toda a nossa fidelidade, toda a nossa confiança em Deus, tudo aquilo que Ele deposita em nós, o cuidado que nós temos com aquilo que Ele nos dá. E uma das coisas que eu oro hoje é por essa turma, sabe? Pelo cuidado de Deus em depositar em mim, cada uma de vocês, a confiança, me confiando cada uma de vocês para que eu fale sobre Ele, para que eu dirija vocês, conduza vocês a um lugar de devoção, de amor, né, de cuidado, né, pelo zelo da palavra do Senhor. Que eu aqui seja como uma escrava, né, da palavra de Deus e fale aquilo que está no coração de Deus para vocês e não aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que Deus quer que vocês ouçam, que vocês saibam, porque esse é um tempo novo, é um tempo de renovo, é um tempo de transformação para a sua vida. Então, nós vamos começar lendo Mateus no capítulo 25, e a partir do versículo 14, que é a parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um ele deu de acordo com a sua capacidade de gerir aqueles talentos. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou 5 mais 5 talentos. Também o que tinha recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele.
o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta em juros. Tirem o talento dele e entregue-no a quem fez 10, pois a quem tem mais será dado, e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus estava falando aqui, ensinando essas parábolas, mostrando aos seus discípulos relatando mesmo a sua própria vida, né, num tempo vindouro, que é o que nós sempre falamos aqui sobre o reino de Deus. Então ele estava falando com essas pessoas o que iria acontecer se essas pessoas não recebessem de bom grado aquilo que ele estava plantando sobre elas, aquilo que ele estava mostrando sobre elas, aquilo que ele estava apontando para elas, né? Que era o reino de Deus. E o princípio do uso que você tem é baseado nessa escritura, nesse trecho, né, da palavra de Deus, para nos firmar os elementos que Jesus espera de nós, né? E esses elementos são a fidelidade, a administração e as consequências, né? São isso que abrange esse princípio sobre a nossa vida, né? Os valores do reino de Deus não dizem a respeito do quanto você tem ou não tem. Não é a quantidade que definem alguma coisa, né? O Senhor deseja que você se esforce ao máximo para aproveitar da melhor maneira aquilo que você tem hoje. Entende? É maravilhoso compartilhar isso com vocês, como eu falei no início, porque eu já vivi dessas experiências de viver pela fé daquilo que eu tenho hoje, daquilo que eu tenho agora, e de ser fiel com o que Deus me atribui agora. Então a gente vai se aprofundar nesses elementos para ficar claro sobre o nosso coração esse entendimento dessa fidelidade. E esse primeiro elemento é a fidelidade. A fidelidade verdadeiramente determinada por sua atitude. O servo infiel não usou o que tinha, não administrou os recursos que recebeu e deixou de abençoar os outros com o que lhe foi confiado. Ele guardou o seu talento para si mesmo. Então a gente pode levar, né, para a visão das coisas que nós temos recebido de Jesus, o que ele vem nos apontando de amadurecimento, de crescimento, esse tempo novo que você vem vivendo, e também das coisas que ele te dá, né? Nas coisas que você tem. Talvez você tenha uma casa que você julgue que não é tudo que você deveria ou poderia ter, ou que é tudo de bom ainda que você gostaria de ter, né? Você queria ter mais. Não é ruim querer ter mais, mas é ruim você deixar de fazer o que você precisa fazer hoje porque você julga que não tem. Isso é infidelidade, sabe? Isso é infidelidade, isso não é a mordomia cristã.
Quando a gente fala de mordomia, quando você tem vamos levar para o lado quando as pessoas, né, de posses têm um mordomo em casa, elas sabem que aquela pessoa que foi designada como mordomo, ela tem todo o respaldo para poder gerenciar aquela casa. Então aquele mordomo sabe de tudo o que acontece e ele trabalha com tudo que ele tem ali dentro daquela casa. O seu senhor, ele só pode atribuir, distribuir as coisas, mas o mordomo é quem gerencia. Então, trazendo isso para a vida cristã, a mordomia cristã é isso, é você gerenciar aquilo que Deus tem te dado, sabe? Não murmurar por aquilo que você tem hoje, não murmurar porque você não tem mais como você gostaria de ter, mas ser fiel com aquilo que Deus já te atribuiu, com aquilo que Ele já te deu, sabe? E é maravilhoso você poder entender isso e viver isso. Quando o seu senhor voltou e pediu os 3 servos que prestassem contas, o que tinha enterrado o talento, em vez de usá-lo com sabedoria, reagiu de modo defensivo. Em sua amargura, tornou-se racional em relação àquele que havia provido para aquele que culpou o Senhor por sua improdutividade e infidelidade. Ele culpou a Deus. Eu sei que o Senhor é um Senhor mau, que colhe onde não plantou. Ele culpou a Deus pela sua amargura, por ter recebido pouco, sabe? Ele culpou o seu Senhor por ter recebido somente 1 talento. Mas a palavra diz que o Senhor atribuiu cada talento segundo a sua capacidade. A capacidade de cada pessoa de fazer grande. Então, quanto mais você for fiel naquilo que Deus te aponta, te dá hoje, naquilo que Deus ministra em você hoje, naquilo que Ele entrega nas suas mãos hoje, seja física ou espiritualmente, se você for fiel, quanto mais você for fiel nisso, Deus vai te colocar muito mais responsabilidades, sabe? Muito mais responsabilidades, muito mais coisas que Ele possa confiar nas suas mãos. E eu sinto um prazer em dizer isso aqui hoje, nessa aula, nessa ministração, porque sem nenhum orgulho no meu coração, mas com muito temor e reverência a Deus, essa turma, vocês foram confiados porque eu fui fiel com o que eu tinha, sabe? Com o pouco que eu tinha. Eu falei nas outras aulas sobre a maturidade, sobre crescer em maturidade, caminhar em maturidade, e ser capaz de ministrar isso para outras pessoas, porque eu cresci. Então é isso, é quando você é fiel ali com as coisas que Deus te dá agora, sabe? Você queria ter mais, mas eu só tenho isso. Olha, Deus, eu queria ter isso, 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 porque eu julgo que se eu tivesse isso, 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 eu conseguiria fazer isso melhor. Mas eu só tenho isso e isso. Então abre minha mente, o meu coração, para que eu possa trabalhar com o que eu tenho agora, para que o Senhor me dê a sabedoria plena, o conhecimento pleno de que eu preciso para alcançar mais que o Senhor tem me dado. E é maravilhoso entender isso. O plano do Senhor não consiste em tirar dos ricos e dar aos pobres. O reino de Deus não é socialista. Deus tem recursos de sobra. O Senhor tira dos infiéis e dá aos fiéis, de modo que tenham o bastante para distribuir aos pobres fiéis. Há ricos infiéis e pobres infiéis. Seja você rica ou pobre, o princípio é o mesmo. Seja fiel com o que você tem. Então, não muda. Não muda para o rico, não muda para o pobre, não muda. Não muda para quem tem muito, não muda para quem tem pouco. O princípio é ser fiel no que tem. Se não administrou bem os seus recursos, não culpe as circunstâncias ou as pessoas. Mude de atitude, assuma a responsabilidade, comece agora mesmo a mudar o seu comportamento. A fidelidade maximiza o potencial. A preguiça minimiza o potencial. Quando você é fiel com aquilo que você tem,
Deus vai revelando o seu coração para você mesmo e Ele vai sendo conhecido, seu coração vai sendo conhecido diante dele. E aí Ele vai falar assim: olha, eu posso confiar na Kelly, porque ela vai saber o que fazer quando ela tiver um número maior de pessoas para dizer. Eu posso confiar na Kelly porque ela vai ser fiel, porque eu dei um pouco para ela e ela foi fiel com muito, o coração dela já vai estar pleno nessa sabedoria, nesse entendimento, então ela vai ser fiel com o que eu dei muito, ela não vai me abandonar, ela não vai me deixar, ela não vai fazer o que ela quer fazer, ela vai fazer aquilo que ela fez no pouco, porque ela sabe como fazer. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 para investir e eu ganhei mais 5. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha cear comigo. Se você não multiplicar o que tem, desenvolverá uma perspectiva negativa que impedirá de desfrutar o mundo ao seu redor. E isso é uma verdade plena. Isso é uma verdade absoluta. Quando a gente não é feliz, quando a gente não é feliz, quando a gente não é alegre com o que a gente tem, a gente não serve ninguém. Nem nós mesmos estamos satisfeitas com nada. Tudo tá ruim, nada tá bom, é só murmuração, é só reclamação. E isso não agrada o coração de Deus. Essa atitude ingrata reprimirá a sua criatividade para aproveitar o que tem de modo realizador. Acabe com essa mentalidade de dizer: quando eu tiver uma casa melhor, móveis melhores, dinheiro, colocarei em prática o princípio de usar o que você tem. Com Deus não funciona assim. Não diga isso hoje. Você está aprendendo isso para parar aqui. Para parar de uma vez por todas de dizer que isso é o que você precisa para fazer tal coisa. Por favor, não faça isso. Você pode abrir seu coração e dizer ao Senhor: Senhor, eu não tenho o que eu gostaria de ter, mas eu sei que o Senhor vai me dar. Você pode ser sincera com Deus, Ele deseja isso, que você se abra, que você abra o seu coração, mas não diga que você não vai fazer porque você não tem, entende? Não diga isso, isso é infidelidade, isso é amargura, e o Espírito de Deus não trabalha numa casa com infidelidade, numa casa de amargura. Ele não trabalha, ele não trabalha. Jesus nos confia bens, não são apenas para uso próprio. Ele espera que aproveitemos ao máximo o nosso potencial, o potencial dos nossos bens, todo o nosso dinheiro, educação, toda habilidade, todo o nosso lar, carro, alimento, roupas e até mesmo a nossa história de vida. Quantas vezes eu já compartilhei com vocês a minha história de vida? Eu podia, assim, ter todas as oportunidades, eu tive todas as oportunidades de ser uma pessoa diferente hoje, sabe? De ser uma pessoa que só murmura, que só reclama porque não teve a mãe, porque não teve o pai como queria, de não ver Deus como pai porque não teve um padrão de pai. Mas eu provei do amor de Deus de maneira que não permiti que o meu coração se enchesse dessas coisas terrenas. E Deus, pela sua graça e fidelidade a mim, sabe, seu amor imensurável, foi me trazendo para esse caminho, assim, ó, me guardando do mal. Mas eu tive oportunidades de ser assim, eu tive a oportunidade de ser reclamona, eu tive muitas oportunidades de me ver para baixo, até mesmo hoje, quando eu me vejo para baixo com alguma situação, a minha personalidade é muito de falar, de brincar, mas em determinadas horas do meu dia eu oscilo muito. Eu falo que isso é como o apóstolo Paulo diz nas suas escrituras sobre o espinho na carne, sabe? Então, quando eu começo a oscilar dessa maneira, eu já corro para Deus, e falo: Deus, me cuida de mim. Eu tenho uma tendência para poder pensar negativamente sobre mim mesma.
uma tendência muito grande. A minha carne, a minha mente milita para poder pensar que ela é fraca, que ela não dá conta, que eu não sou boa o suficiente, sabe? São muitas coisas que o meu emocional, ele luta, eu luto constantemente com a minha emoção. Mas isso não tem a ver com o que Deus tem me dado, tem me proporcionado. Então eu corro logo para Jesus e falo: Jesus, toma conta de mim nisso. E Ele sabe que Ele pode confiar em mim, porque quando Ele me dá alguma coisa, a primeira coisa que vem no meu coração é o temor de como eu vou fazer aquilo. A primeira coisa que me vem ao meu coração é como eu vou gerenciar o que Ele está me dando, sabe? Como eu vou gerenciar tudo que Ele está fazendo, eu não negligencio nada. Isso eu não falo com orgulho, com prepotência, eu não falo de mim mesma, mas eu falo porque eu faço isso. Então nós temos os nossos temores, nós temos os nossos demônios que nos atormentam internamente, fazendo pensar ao contrário do que Deus estabeleceu para nós. E Ele só pode confiar aquilo a nós segundo a nossa capacidade, mas Ele só reconhece a nossa capacidade quando nos abrimos definitivamente para Ele. Então Ele dá um pouco e a gente trabalha. Então Ele dá um pouco mais e a gente continua trabalhando. Então Ele dá um pouco mais e continua. Ele vai alargando o espaço da sua habitação. Alargando a sua tenda, para que possa vir o mover de Deus e de você, seu corpo, seu interior ser como águas que fluirão para outras pessoas. Mas Ele só pode entregar o que Ele tem de precioso, que é o teu Espírito Santo, se você for fiel, sabe? Se você for fiel com um pouquinho que Ele te dá. Talvez Ele só te dê para administrar aí a sua casa agora. Talvez Ele só te dê para administrar onde você convive. Faça com o que você tem para as pessoas que estão ao seu redor. Seja fiel a Ele. Nós estamos falando do nosso Deus misericordioso, amoroso, que virá ao nosso encontro. E Ele requererá de nós o que Ele nos deu. Vamos prosseguir. O segundo elemento é a administração. O sentido de administração que temos em mente aqui é um pouco diferente do seu uso geral. Estamos falando de uma ética que abrange planejamento, gerenciamento responsável de recursos. Os conceitos de administração podem ser explicados ao ambiente e à natureza, à economia, à saúde, bens, informação, teologia, muitas outras coisas. Em termos simples, administrar significa cuidar de modo responsável daquilo que você tem. A palavra de Deus estabeleceu um alicerce para a prática da administração. É cuidar de modo responsável com aquilo que você tem. Quando essa turma começou e nós tivemos a nossa primeira aula, eu comecei a ficar muito agitada dentro de mim, porque eu queria um jeito de poder administrar melhor aquilo que Deus estava me dando. Sabe, vocês estão longe e eu lidando com esse método de experiência do lar tão longe, aquilo que eu havia planejado antes do curso começar estava se tornando diferente, então eu corri para Jesus e disse: Jesus, olha, eu fiz isso aqui, mas não está dando certo. Me aponta alguma coisa, porque o Senhor é criativo e eu sei que o Senhor vai me dar alguma coisa para eu poder trabalhar nisso. Então, eu fui orando, e então numa madrugada eu acordei e Deus me deu muitas coisas para abordar de forma diferente. E dessas coisas eu tô fazendo outras coisas, entende? Eu tô fazendo outras coisas. Por exemplo, esse vídeo que eu tô gravando para vocês hoje, desse vídeo eu posso escolher fazer pedaços desse vídeo para pôr no Instagram, para pôr no Facebook, mas para fazer conhecida a verdade sobre Deus, sobre o que Deus tem para a nossa vida, o que Ele quer, o que Ele deseja de nós. Então, vem dEle, é por Ele. Todas as coisas, a terra, tudo é dEle.
Nós somos fiéis mordomos do que Ele deu a nós. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Vamos lá, gente. Para com essa mente pequena, essa mente medíocre, de não saber administrar aquilo que Deus tem te dado hoje. Por falta de fé, por falta de humildade, por falta de reverência, por falta de fidelidade. Vamos, são coisas pequenas que o Espírito de Deus gera em nós. Que o próprio Espírito de Deus tem todo o trabalho de mover em nós dia após dia, por causa da nossa fidelidade a Ele. É tudo que Ele deseja, obediência. Boas administradoras não desperdiçam. O desperdício é um péssimo hábito, pode gerar uma atitude de descuido em diversos âmbitos da nossa vida. Eis algumas áreas que pode acontecer de desperdiçarmos por descuido. Alimento. Não sirva porções grandes demais. Nosso lema é: sirva-se do que puder comer. Caso quiser mais, repete, né? Tempo. Desperdiçar o tempo é como enterrar a oportunidade de fazer algo novo. Você tem o tempo. Na aula também, a gente falou um pouco sobre essa questão de termos o tempo e de aproveitarmos intencionalmente esse tempo, sabe? Oportunidades que Deus nos dá de revelar o nosso caráter a Ele. Entenda de uma vez por todas que tudo que a gente faz nessa terra não diz a respeito de nós mesmos, diz a respeito dEle, do que temos aprendido, do que temos desejado nele. Jesus está observando o nosso comportamento nessa era e Ele está acrescentando sobre os seus servos bons, os seus servos fiéis, mais para quando chegar a era vindoura, todos sejam aptos. Eu não sei, você também não sabe, mas eu tenho a esperança. Eu espero, meu rei. Sabe, eu falo como o salmista diz, eu espero, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e virá. Então eu creio nessa verdade e eu vou fazer de tudo para ser fiel. Então todas as vezes que Jesus me apontar alguma coisa, eu serei fiel. Eu procurarei ser diligente, eu procurarei ser perseverante, eu procurarei ser fiel. Essa é uma das palavras que mais mexe com o meu espírito e mais trazem fogo para a minha vida. É uma verdade, é uma verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa palavra é uma verdade. Entenda de uma vez por todas que você precisa ser fiel no que Jesus te apontar, porque não tem a ver somente com o feito da sua fidelidade, mas com o caráter, o que Ele faz dentro de você. Para onde você está indo? Aqui nessa terra, as coisas dessa terra são muito poucas, perto do que Ele tem para nós. Quando Ele diz, entre para a alegria do seu Senhor. É algo eterno que não vai passar, que não vai mudar, é imutável. Dinheiro. Estabeleçam objetivos financeiros como família, abrangendo necessidades e desejos. Não sejam mesquinhas. Seja generosa. Não desperdice comprando coisas desnecessárias quando há outros itens mais importantes para comprar. Gaste, mas gaste com coisas certas, renovando a decoração da sua casa, passando tempo em família, fazendo um programa com o marido. Gaste com aquilo que contribua para os seus valores familiares. Sabe? Uma das coisas que eu me preocupo muito aqui em casa é a respeito de gastos. Hoje, por 10 anos, eu administrei a empresa e administrei a minha casa. Mas aí um dia Jesus disse para mim e para o meu marido, a graça de administração sobre aquele agora finalizou.
E a graça de administração sobre a administração de todo o dinheiro vai vir sobre você. Falou com meu marido, mas eu nunca fiz, Senhor, eu nunca... Porque eu já administrava todos os meus recursos antes de casar, porque eu já trabalhava há algum tempo e eu já recebia uma pensão da minha avó antes mesmo de eu começar a trabalhar, então eu fui ensinada a gerir aquilo com cuidado, né? Administrar aquela porção pequena, então eu já tinha aquele conhecimento, pouco, mas eu tinha um conhecimento, então eu fui me aperfeiçoando. Então eu casei e nós entramos em conflito no primeiro ano, porque eu já tinha toda a técnica para cuidar, para administrar a minha vida financeira, e o Felipe não tinha muita técnica, muita direcionamento para administrar. Então, quando a gente viu que estava entrando em conflito, ele disse, não, eu te entrego tudo para você administrar, e eu só trabalho, você só trabalha, mas quem cuida do dinheiro é você. E assim a gente fez, então a graça estava sobre mim e nós fluímos nisso. Mas só que quando a gente completou 10 anos de casados, o Espírito de Deus veio sobre nós e disse, agora o ciclo está mudando. E então sobre você vai vir uma outra graça, uma outra revelação, e essa vai cair sobre o Felipe e ele vai fazer o que ele precisa fazer agora para romper determinadas coisas. E é assim que Deus trabalha. Ele vai nos apontando, conforme fomos crescendo, fomos adquirindo maturidade e crescendo nele juntos, ele vai nos apontando a verdade. Então ele vai mudando as coisas de lugar, sabe? É como numa casa, ele vai mudando as coisas de lugar. Então, eu sempre me preocupei com isso, e hoje ele ainda me pergunta, Kelly, se você vê que precisa de alguma coisa, né, e eu até mesmo falo, olha, tá precisando disso, para mudar a decoração da casa, para ficar mais assim, não temos problema nenhum em comprar, porque já temos esse entendimento, mas ele confia em mim o suficiente para saber que eu não gasto à toa, e que não é um dinheiro em vão, sabe? E que tem a ver com os valores familiares, sabe? Seja uma aquisição de uma geladeira nova, seja a aquisição de uma máquina de lavar nova, seja a aquisição de um aspirador, são valores. Por quê? Porque eu preciso de um aspirador novo, que um aspirador vai me ajudar aqui em casa, vai me otimizar o tempo, vai assim. Ok, vamos comprar um aspirador novo então. Entende o que eu estou dizendo? Então é por causa dos valores, é por causa da sua boa administração que Deus te acrescenta mais. É por causa de como você administra bem é que Deus te acrescenta mais. Boas administradoras contribuem em sua igreja, contribuem com pessoas que têm menos que você, contribuem com organizações que sirvam a sua comunidade. Contribua com ministérios em cuja visão você acredite. Contribua com missões. Contribui com pouco ou muito. Você deve contribuir de modo proporcional ao que Deus está lhe confiando nesse momento da sua vida. Terceiro elemento dessa visão sobre usar o que você tem hoje, sobre a parábola dos talentos, é a consequência. A história dos talentos mostra que o Senhor nos dará responsabilidade de acordo com nossa aptidão. Além disso, Ele voltará para ver como administramos os investimentos que Ele nos confiou. Nossa responsabilidade é multiplicar o que Deus nos concedeu para os propósitos do seu reino. Na história, os servos fiéis receberam grandes recompensas. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porém sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Para aquele que foi irresponsável, as consequências foram graves. Além do Senhor tirar-lhe o talento que ele tinha, ele foi lançado para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, que representam tormento e infidelidade. Se você não é fiel com aquilo que Deus te dá hoje,
Se você age com amargura no seu coração, do que você prova é do tormento e da infidelidade. Nunca você vai ficar satisfeita. Nunca. Seu marido vai te ouvir sempre reclamar, ser uma pessoa queixosa, ser uma mulher reclamona, que murmura de tudo que tem, de tudo que aparece. Nós mulheres temos uma tendência muito grande para isso, de não estar contente, feliz com as coisas que nós recebemos. Mas o Espírito de Deus, ele nos cerca e ele nos ensina. Aproveite hoje essa oportunidade para não viver mais assim. Use o que você tem hoje, seja fiel. Alegria, realização e prosperidade estão diretamente relacionadas a assumir responsabilidade por multiplicar aquilo que temos e aproveitá-lo ao máximo. Os dividendos materiais e espirituais resultantes de boa administração não são apenas nossos. Quando somos responsáveis com o que nos é confiado, nossa obediência encoraja e beneficia outras pessoas. Edificar o reino, presta atenção, significa transmitir as lições de vida que aprendemos pela prática de princípios bíblicos. Esse é um dos princípios apresentados para você agora. Como você vai passar isso adiante, eu não sei. Talvez você não precise abrir a sua boca para passar adiante esse princípio. Talvez você só precise ser fiel, ser feliz, ser alegre com aquilo que você tem. Então Deus te provará e te trará a prosperidade que você deseja, que você precisa. Não tem a ver com dinheiro, sabe? Não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com o que há dentro de você hoje. Se há amargura, se há ingratidão, interrompa esse fluxo. Deus está desejoso em nos apresentar o que é dele. O fardo, o jugo dele, o que é leve. A sua vontade que é boa, perfeita e agradável. São níveis da vontade do Espírito de Deus. Presta atenção. A palavra diz que a vontade do Senhor, ela é boa, é perfeita e ela é agradável. São níveis. Níveis da vontade do Senhor. Qual nível você está? Qual nível? Você está no nível da boa vontade de Deus? Depois você sobe para a perfeita vontade de Deus, depois você sobe para a agradável vontade de Deus, que é aquele momento que você não liga mais para nada. Tendo ou não tendo, eu sou assim, eu sou boa, eu sou fiel, eu me mantenho confiante no que Deus me diz. Foi Deus quem me disse, foi Deus quem me deu, então eu vou ser fiel e alegre, feliz com o que Ele me deu. Não é sobre o rico, não é sobre o pobre. É sobre o princípio da fidelidade com aquilo que você tem. Se você tem mais que a sua irmã, que a sua vizinha, amém por isso. Se você tem menos que a sua vizinha, amém por isso também. É sobre o que você tem hoje, sobre como você reage ao que você tem hoje. Diz que em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. O termo grego traduzido por busque é zeteu, que significa desejar sinceramente. Buscar significa desejar sinceramente e esforçar-se para ter. Se você deseja a alegria do Senhor fluindo em seu lar, investimentos que se multiplicam, a realização pessoal, recompensas do Senhor, você deve buscar zelosamente as coisas que edificam o reino. Use com sabedoria o que você tem, em todo o seu potencial, para o reino de Deus. Não deixe seu coração ingrato. Usa todo o seu potencial, toda a sua criatividade, toda a sua inteligência, tudo aquilo que Deus atribuiu a você. Você é uma mulher do reino.
Você precisa encontrar a sua graça, a graça que está sobre você para ministrar, para fazer evidenciado o reino de Deus na sua vida, na vida da sua família, da sua casa. Senhor, qual é a minha graça para fazer isso? Sabe como você identifica a graça? Aquilo que você faz sem fardo, aquilo que você faz com leveza, aquilo que você faz com prazer. Isso é a graça de Deus derramada sobre você, para você fazer. Talvez você seja uma bela costureira, você faça um corte de costura como ninguém. É raro de achar, isso é a graça que está sobre você. Talvez você trabalhe com confeitaria, você faz bolos, você nem sabe que você faz, mas toda vez que você faz um bolo ou um doce, todo mundo diz que maravilha, que bolo delicioso. Essa é a graça que está sobre você. Então, você encontrar a graça. Antes eu fazia louvor na minha igreja, eu era ministra de louvor na minha igreja. Então, algumas coisas aconteceram e eu então comecei a entrar em conflito comigo mesmo, né? E falando, Deus, não tá do jeito que era antes, não é a mesma coisa que era antes, eu não ministro como antes, tem alguma coisa diferente como antes. Antes eu ouvi o Espírito de Deus dizer no meu espírito, você precisa encontrar a sua graça. Essa já não é mais a graça do momento, do tempo, dessa estação. E aí eu entrei em choque, porque todos os anos da minha vida o que eu fiz foi fazer louvor. Na mesma hora, questão de minutos, eu recebi uma ligação da minha pastora. Kelly, eu gostaria de conversar com você, você está bem? Eu falei, tô e não tô. Tô bem, mas não estou bem, porque acabei de questionar. Ela falou assim, eu acabei de sentir no meu espírito que você estava em conflito, então por isso eu tô te ligando. Eu quero te dizer que você tá fora do louvor por tempo indeterminado. E aí deu aquele alívio no meu coração. Aí ela, sua graça está em ministrar a palavra de Deus, em falar. Eu falei, mas eu nunca falei. E ela nem sabia que eu tinha orado sobre a graça, se eu tinha ouvido sobre a graça, eu não tinha compartilhado isso com ela ainda. Eu falei, mas eu acabei de orar sobre isso, mas eu nunca falei pra ninguém assim, eu só cantava enquanto eu cantava. Ela falou assim, sua graça, vai ler a Bíblia, se aprofunda na palavra, vai falar. Eu estava terminando de concluir a primeira turma da Experiência do Lar. E ela identificou isso em mim. E quando a gente concluiu a primeira turma, ela orou sobre mim. E ela veio com uma palavra do céu sobre a minha vida, dizendo que eu alcançaria nações e multidões só por falar o que o reino representava para mim, o que eu conhecia sobre o reino, o que eu esperava de Jesus, quem Jesus era para mim. E tem a ver com o que nós somos, tem a ver com o que nós somos interiormente. E eu tive um processo, porque eu tive que entender como ministrar, eu tive que orar sobre como ministrar. Jesus me ajuda a falar, eu não sei falar como é a primeira vez que eu abro assim em tudo. E então eu fui me aprofundando na palavra e Deus foi me dando direcionamentos de acordar pela manhã, de ter o meu tempo a sós com Ele, de buscar a Ele na palavra, de fazer as minhas anotações, de ler bons livros que conciliassem com a palavra de Deus. E eu fui crescendo em amadurecimento para poder compartilhar com vocês coisas que a minha vida ia gerando na minha vida, no meu cotidiano. E eu sei que eu ainda preciso e vou romper mais ainda, mas eu procuro ser fiel com aquilo que Deus tem me dado. Nunca mais eu voltei pro louvor. Eu ainda canto, mas do banco da igreja ali de baixo. Mas eu nunca mais subi no altar para fazer louvor. Eu subi para falar, para pregar, porque é essa graça de Deus sobre mim nesse tempo. Então, Deus vai nos apontando, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos dando condição de vivermos uma coisa nova todos os dias, sabe? De viver com o coração grato.
mesmo se a grama do vizinho ser mais verde que a sua. Haja com o coração refletido na palavra de Deus. Vou te ensinar alguns passos práticos para isso. Arrependa-se caso seu coração tenha sido ingrato. Reconheça seu erro caso tenha sido descuidada com relação ao que você tem hoje. Arrependa-se por usar os seus bens apenas para si mesmo ou para sua família, sem abrir a sua casa para outra pessoa. Sabe? Se você for fazer um bolo aí na sua casa, parte ele, dá para sua vizinha. Liga para sua amiga, aqui, fiz 2 receitas hoje, quer? Tô levando aí agorinha, tá quentinho. Isso é ofertar, é fazer mais. Como você pode melhorar o que tem? Faça uma lista de ação. A quem você pode estender a mão para compartilhar os seus recursos? Defina uma data para iniciar as mudanças com o intuito de aplicar o princípio de usar o que você tem. Então, estabeleça hoje mesmo, a partir de hoje eu vou mudar todo o histórico, né, do meu coração, da minha mente com relação às coisas que eu tenho. Quando você começa a seguir o caminho escolhido pelos 2 servos fiéis, você participa da alegria do seu Senhor. Como eles fizeram? Lembre-se da promessa de Jesus nessa parábola e entenda que Ele deseja que você participe da alegria dele. Eu me lembro de uma das alunas do curso do É na Mesa, do workshop do É na Mesa, e eu fiz esse curso presencial de maneira que elas tivessem os momentos práticos, né? E eu vi que as louças que eu levei, a taça que eu levei, chamava a atenção delas, né? E essa aluna especial, ela ficava olhando, né, o garfo. Eu trouxe de Portugal algumas coisas diferentes mesmo. E ela ficava olhando os garfos e a faca e olhando algumas coisas. E eu observei aquilo, mas eu continuei o curso e eu continuei a ministrar e dizer como é bom a gente ser fiel com as coisas que a gente tem, porque apesar do curso ser sobre a mesa, ensinar a colocar os utensílios na mesa, é muito abrangente, eu não consigo ficar só presa nisso e a gente flui mesmo. Então eu ensinei um pouco para elas de usar o que elas tinham, né? E eu lembro-me que depois que o curso acabou, passou uma semana mais ou menos, ela me procurou e disse: Kelly, eu postei uma foto hoje no meu Instagram de um prato desses Duralex branco e um garfo, uma faca e um guardanapo. E eu fui criticada por uma pessoa, mas eu tava tão feliz, eu fui criticada porque a pessoa falou assim: nossa, mas por que você não coloca uma mesinha mais bonitinha, né? Mas eu tava feliz porque aquilo era o que eu tinha e eu me lembrei de quando você disse que a gente precisava ser fiel no que a gente tinha. Então eu fiquei um pouco triste na hora que eu recebi essa mensagem, mas eu não deixei isso entrar no meu coração e eu segui. E aí ela compartilhou aquilo pra mim, só que eu podia ver que ela ficou realmente triste. Então eu orei, né? Orei por ela e falei, dei uma palavra de encorajamento e de ânimo pra ela, que aquilo era só uma oportunidade para ela realmente ser aquilo que ela tinha aprendido, né? De verdade, de provar tudo aquilo que ela tinha ouvido de Jesus e pôr em prática mesmo, e ser fiel, né? Aquilo, apesar das pessoas. Então, passou-se os meses e ela então um dia me mandou uma outra mensagem. Na verdade, ela me marcou numa das postagens dela. Ela tirando as coisas do armário dela e podendo ver o que Deus já tinha feito e como ela conseguiu as coisas mais sem que ela até mesmo esperasse. Ela ganhava de presente, ou o marido dela tinha recebido um bônus, então eles iam lá e ele dava um dinheiro para ela e ela fazia essas aquisições, e o marido dela sempre engrandecendo ela nesse comportamento dela. E foi maravilhoso poder ouvir os relatos dela e depois conversar com ela.
no particular e ela dizer: Kelly, eu sou muito grata por sua vida, mas eu sou grata porque Jesus, ele me achou nisso. E eu sou prova viva do que é usar o que eu tenho, do que é ser fiel com o pouco que eu tenho. Eu tinha 3 pratos Duralex, 3 garfos e 3 copos americanos, copos Lagoinhas, e foi com ele que eu fiz. Então, não é o que você tem, não é pelo pouco que você tem, não é pelas coisas que você tem, mas é pelo que há dentro do seu coração. E você acha que nós, sendo maus, ficamos felizes quando ouvimos isso? Nós, sendo maus, ficamos felizes quando ouvimos relatos como esse? Imagina Deus, que é bom em todo o tempo, quando vê os seus filhos agindo dessa maneira, fluindo nessa verdade, sendo libertos da mediocridade, da ignorância, da ingratidão, sendo libertos da natureza humana, vivendo uma vida verdadeira, uma vida santa, uma vida prática, uma vida em Deus. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma vez que eu não era casada ainda, então Deus tinha me dado uma palavra. E eu sempre, depois que eu vim embora para Minas Gerais, né, eu comecei a exercitar a minha fé em Jesus, porque eu tinha recaídas assim de suicídio, né? Então eu comecei a exercitar a minha fé em Jesus para não ficar mais pendenciosa a isso. E eu me lembro assim, minha memória é bem fresca, que Deus me deu uma palavra um dia, e eu lembro que eu peguei a escova e comecei a pregar para mim mesma na frente do espelho. Então eu comecei a falar, e eu falava, e aquela palavra ia enchendo meu coração da verdade, ia enchendo meu coração da verdade, ia me fazendo leve, ia me fazendo firme naquele fundamento, ia me fazendo ficar firme naquele fundamento. Então, esses dias, enquanto eu estava gravando para vocês, eu me lembrei, e quando eu olho assim para a câmera, né, quando eu olho assim para o telefone, eu me lembro desse dia, me lembro de como eu estava ministrando para mim. E não é diferente de hoje, embora eu já tenha vivido algumas coisas que eu possa ter autoridade para compartilhar com vocês, eu posso definitivamente também ministrar para mim e relembrar daquele pouco, daquilo que o Senhor estava plantando em mim. Então você viver uma vida de propósito, uma vida cheia, uma vida consagrada a Jesus, traz para você conhecimento pleno da vontade dEle. Busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Faça fluir de dentro de você rios de águas vivas, como diz a palavra de Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Flua naquilo que o Espírito de Deus semear no seu coração. Seja fiel a isso, e Ele trará para vocês muita colheita, muita provisão, muita prosperidade. Entenda de uma vez por todas que você é próspero, não porque você tem muito, mas porque você não terá falta de nada. Isso é prosperidade, é você não ter falta de nada. Entenda de uma vez por todas, quem anda com Cristo, quem é fiel a Ele, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Troque agora mesmo o seu fardo com o dele. Pare agora mesmo com o pensamento mediano, medíocre, de fazer menos do que você pode, de ser menos do que você é. Essa não é uma mensagem de motivação, mas uma mensagem de encorajamento no espírito. Traga para você a verdade do Espírito de Deus. E flua
verdadeiramente. Que Deus abençoe vocês hoje, a sua casa e tudo que vocês se propor a fazer. Um beijo no seu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.